Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, a minha entrevistada de hoje é Cíntia Chagas, a professora de português, a professora de português mais divertida desse Brasil. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Estou super animado. Cíntia já deve estar entrando, acabei de falar com ela e vamos lá. Como estão vocês? Tudo bem por aí? Hoje vai ser muito legal, vai ser bem divertido. E aí, pessoal, o que tem acontecido? Agora vai ter o impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Nem posso mais torcer para dar certo, porque daqui a pouco o Alexandre de Moraes já vai querer processar. Mas enfim, Cintia já deve estar entrando hoje. Agora foram 12 stories. As reações ajudaram bastante. As visualizações dos stories estão tranquilas e melhoraram bastante. Mas enfim, Cintia já deve estar entrando, o áudio está ok, tá tudo ok, pessoal? Tudo bom? Então, como estão vocês que estão entrando? Tudo bem por aí? Hoje vai ser bem divertido, vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar bastante mais sobre carreira, sobre português, também talvez sobre pronome neutro. Vai ser uma entrevista muito engraçada e muito divertida. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Cintia já deve estar entrando. E falem alguma coisa aqui que vocês querem que eu comente aqui também na live. Também abri a caixinha de perguntas nos meus stories, para quem quiser fazer alguma pergunta aqui para nós. Então tá, o áudio está ok, maravilha. Então, pessoal, a Cintia já deve estar entrando. Enquanto isso, eu vou explicar como é que vai funcionar aqui. Eu vou fazer aqui as perguntas da entrevista, tranquilo. No final, a gente deve responder algumas perguntas que vocês enviaram lá na caixinha de perguntas. A Cintia está aqui, acabou de entrar. Vai ser muito divertido. Cintia, me manda só aqui o convite. Cintia mandou o convite, foi. Esperando. Olá! Ei, meu querido! Vai! Tudo Tudo bem? bem? Tudo bom. Tudo e com você? Tudo bem, e Oi, você? gente! E aí, Tudo pessoal? bom? Hoje vai ser muito divertido. A gente vai responder algumas perguntas do pessoal no final. Vamos falar sobre português, dialeto não binário e assuntos polêmicos como esse. Vamos também falar sobre as suas recentes entrevistas com pessoas como Roberta Miranda, a vários deputados. Então, tem muita coisa legal nessa entrevista que vamos falar sobre. Vai ser muito divertido. Que fofo! Tá animada? Eu tô adorando você de entrevistador. Você foi uma das minhas inspirações para isso, hein? Ai, meu Deus, que honra! Hum? E Cintia, já quero começar te perguntando. Esse seu jeito divertido de ensinar as pessoas a língua portuguesa sempre foi aceito pelos seus colegas, pelos outros professores, desde que você começou a sua carreira? Não, nunca, na verdade, nunca foi aceito. Não. Eu acho que eu já te contei em alguma outra oportunidade, não sei, mas eu fui demitida 10 vezes, Sim. justamente pelo meu humor. Eu não era bem-vinda, eu só era bem-vinda pelos alunos, pelos professores, eu não era bem-vinda para a coordenação, para ninguém, porque eu gerava muita confusão, não dava aula, eu dava show, né? Então era muito complicado. Sim. E você sempre gostou desse palco, de ensinar também as pessoas, das pessoas te assistirem? Você sempre gostou disso? Ô, Carlos, eu, na verdade, se você me perguntar o que eu amo na vida, se eu falar que eu amo o português, vai ser uma grande mentira da minha parte, por incrível que pareça. Eu amo mesmo é o palco, é a comunicação. Eu poderia dar aula de quaisquer coisas. Eu poderia dar aula do que eu quisesse. Obviamente não de matemática, de física, de nada disso. Mas eu gosto de ensinar. Eu gosto de ser objeto de transformação na vida das pessoas. Mas para mim, essa transformação só pode ocorrer por meio do humor. Sim. Então, a minha paixão de vida é fazer com que as pessoas riam. Agora, se você me perguntar, e o português? Por que o português? Eu tenho respeito pelo português. É diferente. A minha paixão não é o português.
Eu respeito o português como determinadas pessoas respeitam a figura paterna. Uhum. Então, eu peguei algo pelo qual eu tinha respeito, que era o português, e uni a minha paixão, aquilo que me deixa enlouquecida, que é o palco. Sim. E assim, você já imaginou desde o início da sua carreira que em algum momento você seria conhecida, você se tornaria famosa? Sempre, sempre imaginei. Sempre. Quando eu era criança, quando eu tinha a sua idade, e as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava que eu queria ser rica e famosa. Eu nunca falei que eu queria ser, sei lá, médica. Não que não haja médicos famosos, há muito mais Uhum. médicos famosos do que professores famosos. Mas eu nunca falei, quando eu crescer e tiver meu marido. Eu nunca falei de marido. Meus olhos nunca brilharam para essa vida normal que as pessoas têm, né? Muitas pessoas lutam para serem aprovadas em concurso público, elas lutam pela conquista de uma vida estável. Isso acabaria comigo. Eu entraria em total depressão se eu tivesse uma vida estável. Não gosta de estabilidade. Detesto, Por quê? detesto. Carlos, você quer me ver acabada? Sua vida agora está estável. Detesto. Não gosto de estabilidade em nada, para te falar a verdade. Pois é. E você, desde o começo da sua carreira, então você já queria ser famosa, você. Então, me conte da sua trajetória. Como é que você se tornou hoje uma pessoa conhecida, né, na internet? Me conte essa trajetória. Como é que começou isso? Tá, eu vou resumir. Existe no meu. Se quiser resumir também, tá tranquilo. Tá, para quem quiser, eu tenho um canal no YouTube e no meu canal há um vídeo que se chama O que Vivi Até Aqui, em que eu conto tudo Eu já com vi. riqueza de detalhes. Tá no Spotify também, o Spotify Cíntia Chagas. Lá aliás, para quem quer uma vida na internet, é interessante que a pessoa ouça, e também para professores que gostariam de se destacar, ou até pessoas autônomas. É interessante que elas vejam esse vídeo ou ouçam no Spotify, YouTube e Spotify. Mas enfim, em resumo, sem a riqueza de detalhes que eu dei lá, eu fui demitida 10 vezes em Belo Horizonte, minha cidade natal. Montei o meu pré-vestibular, porque fui demitida 10 vezes de pré-vestibulares e de cursinhos para concursos. Sempre fui demitida não por competência, mas pelo meu excesso de humor, digamos assim, pelo meu jeito peculiar de dar aula, de lecionar. Criei o meu pré-vestibular. Em aproximadamente 2 anos, o meu pré-vestibular se tornou o pré-vestibular referência de Belo Horizonte, como lista de espera de 2 anos. E comecei a ganhar bem, viajei o mundo todo. Eu sou uma pessoa que, assim, tudo que eu vi no exterior fui eu que paguei, fui eu que fui atrás. Eu não sou uma pessoa cujo pai falou: minha filha, vamos esquiar, você vai conhecer a neve. Não, eu que fui lá e paguei. Então, assim, quando eu me vi com dinheiro pela primeira vez, eu falei: eu vou torrar tudo em viagens. E assim fiz. Viajei pra caramba, fiquei em hotéis maravilhosos e tananana. Só que chegou um dia em que essa diversão meio que perdeu o sentido para mim. Que eu olhei para mim de fora, e eu faço isso muito, até aconselho as pessoas. Nós devemos ser espectadores da nossa própria vida. A gente precisa se olhar de fora e enxergar, tipo você agora. Você se olhando de fora, você enxerga o quê? Um menino de 13 anos que tá falando de política. E a gente precisa ter um olhar irônico sobre nós mesmos, Sim. né? Você precisa apreciar esse menino que você se tornou, mas você precisa também tecer críticas a ele. E às vezes até com muita leveza e falar assim: ai meu Deus, como eu fui ridículo tal dia, né? E tal. E eu comecei a fazer isso comigo e comecei a achar a minha vida meio sem sentido, porque eu não queria me casar, eu não queria ter filhos, como não quero. E eu falei: gente, então eu vou ser rica e famosa, vou seguir aquilo que eu sempre quis fazer lá, da época da minha infância, que eu sempre falei e tal, não sei o quê. Aí eu pensei: tá, para uma pessoa ser rica e famosa, como que ela faz, gente? Aí eu falei: bem,
No meu caso, eu não tinha de Belo Horizonte, né? Eu não conhecia ninguém na Globo, não morava no Rio, não morava em São Paulo. Eu falei, vou pela internet. E aí eu criei uma personagem, na época o Instagram, no feed, ele tinha 15 segundos. Então, o que a gente tem hoje em um story era o tempo do feed, 15 segundos. E aí eu criei uma personagem que é tipo o que as pessoas fazem hoje no TikTok, que era eu vestida de criança, de chuquinha, e aí eu gravava de um lado e depois a gente gravava do outro lado. Para quem é mais velha aí, como as irmãs Ruth e Raquel, foi a primeira vez que a TV brasileira viu isso. Eram as gêmeas interpretadas pela Glória Pires. E eu fiz a mesma coisa, eu copiei isso. E era a menina Duda que corrigia as pessoas. Então eu interpretava a Duda, interpretava a mãe da Duda, o peguete da Duda e tal. E aí comecei a fazer isso no Instagram. Comecei isso em 2015. O Instagram ainda era algo muito virginal, era mato. A gente desbravava isso aqui, a gente errava, a gente acertava. Sim. E blá, blá, blá. E eu dava aulas na balada também, né? Em boates, para fazer revisão do Enem e tal. E aí acabou que uma coisa puxou a outra. E eu saí na capa do G1 por causa das minhas aulas na balada. E aí, com isso, eu já tinha um certo conteúdo de internet. E aí, a coisa foi fluindo. Escrevi 2 livros, os 2 são best-sellers. Dei muitas entrevistas, mas muitas. Então, a coisa nessa vida que eu fiz foi dar entrevistas. E hoje, vivo da internet, não faço praticamente nada presencial. O meu curso no Hotmart, que é o curso de português para pessoas que querem falar e escrever melhor, adultos. Acho que você pode, né? Na sua idade, que você tem uma inteligência acima do normal. Ele é um sucesso, já ganhei placa no Hotmart por vender mais de R$1 milhão só com esse curso. E é isso, eu vivo da internet. Ganhei dinheiro, ganhei fama e ganhei lesão por esforço repetitivo nas 2 mãos. Vocês conseguem enxergar um caroço aqui, é um caroço de ficar aqui, ó, o dia inteiro. E você já deu aula em escola? Você já quis ser professora de português em escola? Ou você só deu... Quando eu me formei, é até uma cena muito emblemática. Quando a gente vai colar grau, o que é colar grau? É você assinar um documento lá na secretaria da faculdade. Então, você só se forma quando você vai lá e assina esse documento. Estava eu assinando o documento, e aí meu telefone tocou. E era diretor, sei lá quem, a coordenadora de uma escola de Belo Horizonte, me convidando para dar aula lá. Eu dei aula durante os 4 anos da faculdade. Só que eu dei aula como estagiária, eu fui corretora de redação, depois eu fui monitora, depois eu substituía os professores, aí eu rezava para que eles adoecessem, para que eu pudesse substituí-los e tal. Então, eu já tinha 4 anos de experiência. E aí, no dia em que eu fui lá assinar, eu assinei, gente, assinei. Meu telefone tocou, eu olhei, atendi, nem sabia o que era, aí a mulher perguntando se eu não queria dar aula lá. Eu achei que isso era o quê? Era um sinal de Deus. E aceitei, né? Mas, na verdade, gente, nem tudo é sinal divino, era o sinal do demônio mesmo, era o capeta. Era o capeta falando, vai lá que você vai se ferrar, vai ser uma merda. E foi. Detestei dar aula em escolas. Em escola, detestei. Não pelos alunos, apesar de que eu também não tinha paciência. Eu dava aula para 7º e 8º anos. E pro pessoal do 7º eu não tinha paciência, não, porque eles faziam muita bagunça, gente. Aí eu jogava as coisas neles, os canetões. Essa parte era divertida, que eu perdia a paciência, eu jogava apagador, falava, cala a boca, ô filho de Deus. Só que assim, os alunos me amavam. E olha que interessante, eu fiquei lá por 2 anos. Nos 2 anos em que eu estive lá, eu ganhei aquele prêmio não, condecoração, sei lá o que é, melhor professora. Eles faziam uma coisa no fim do ano e escolhiam o professor padrinho da turma, madrinha.
E eu fui a madrinha nas duas vezes. Eles me amavam. E eu não vou falar que eu amava, né? Eu gostava muito. Amar é muito que eles me tiravam a paciência. Eu amava os mais velhos, os do terceiro ano do meu pré-vestibular. Certo. Mas, enfim, só que a coordenação não me deixava dar aula da forma como eu queria. Eu não podia falar, por exemplo, que nós vai estava errado. Eu era obrigada a falar que não era um erro, que era um desvio da norma culta. E eu não fazia isso, eu desobedecia. Entendeu? Certo. Aliás, eu nunca fui obediente em nada na minha vida. Não podia mascar chicletes em sala, né? Essa coisa bobagem, vocês não podem mascar chicletes. Até entendo, né? Criança, tá, ok, da cárie, será que é isso? Mas o que eu fazia? Eu mascava. Eu chegava mascando chiclete na aula. Aí, Uhum. aí houve um episódio, isso tá no meu livro, Uhum. no meu primeiro livro. Tô eu mascando chiclete, o Carlos. Aí Uhum. chegou a coordenadora. Menino, aí ela chegou e a mesa tava aqui, né? Aqui, ó, aqui tá a mesa. Ela chegou e veio aqui pra frente da mesa. Eu estava aqui atrás. Eu peguei o chiclete e coloquei assim debaixo da minha mesa. Da mesa da minha mesa de professor. Coloquei debaixo da mesa. Aí os alunos começaram a rir, choraram de rir da cena e tal. E aí ela olhou pra trás e falou: o que foi? Eu falei: não faço a mínima ideia. Gente, vocês têm que parar de rir, que é isso? Respeita a coordenadora. Aí eles, kkkk. Aí um outro olhou pra mim e falou assim: eu vou contar, que era um que eu detestava, aquele menino. Olha, ó, se o diabo veio à terra, ele incorporou naquele menino, tem certeza disso. Aí esse menino olhou pra mim e falou assim: eu vou contar. Eu falei: você conta. Aí eu fiz assim: ó, vou tirar seus pontos de participação todos. Conta. Aí ela, o quê? Eu falei: nada, tá acontecendo nada. Amo essa turma. Pode falar, por obséquio, continue a falar. Isso está no meu primeiro livro. Sim, eu li. Essa história é muito engraçada. Então, assim, eu não gostei por causa dos coordenadores, Certo. pelo fato de eles colocarem como imposição esse bom mocismo linguístico, de a gente não poder ter uma relação mais de amizade com os alunos, de não poder colocar um apelido carinhoso no aluno. Tinha um que era a cara do Tom Cruise. Ela falou: Tom Cruise, vem cá, meu filho. Não, que menino gato. Aí eu não podia chamar um menino de Tom Cruise, porque, de acordo com a coordenação, o que não era chamado de Tom Cruise ia se sentir mal. Era um mimimi, Deus. mas era um mimimi, e eu não tinha paciência para isso, eu não obedecia. E por que eles me mantiveram lá por 2 anos? Porque os alunos me amavam. Sim. E, Os pais, enfim, os pais gostavam também? amavam. A paz desses alunos, dessa época, nós estamos falando de 2007, 2008, que convivem comigo até hoje, que eu frequento a casa e tudo. Agora, pergunte se eu convivo com alguém daquele colégio, com algum professor, com algum coordenador. Eu acho que eles querem ver o diabo, mas não querem me ver. Te juro. Então, os professores, eles nunca gostaram desse seu jeito de dar aula, né? Eles nunca gostaram. Eles nunca gostaram de mim, né? Porque eu É. incorporo o quê? Eu sou a incorporação do quê? Do capitalismo, né? Então, Eu sou uma professora de direita, capitalista, conservadora. Não há é, como. E graças a Deus, a maior parte desses professores me odeia, porque é sinal de que eu estou no bom, caminho certo. Porque exatamente. se determinadas pessoas me elogiassem, seria sinal de uma grande falha na minha educação, na minha comunicação e no meu trabalho. Pois é. E depois disso, depois de você ter o seu cursinho, depois de você parar de dar aula também para a escola, você chegou a fazer. Não, você estava enquanto você estava fazendo lá redação, aula na balada. Me conte então da aula na balada. O que foi isso? A aula na balada foi o seguinte: eu tinha 10 turmas, mais ou menos, cada turma com mais ou menos 15 alunos. Vamos colocar que eu tinha mais ou menos 55 alunos. Tá. Nossa, falei mais ou menos 3 vezes. Agora 4. Mais ou menos 100, eu falei 55, mais ou menos 150 Tá. alunos. E eu detesto dar aula de revisão, porque é uma aula energeticamente muito cansativa. Porque o aluno, que é o aluno de medicina, ele estava lá na véspera do vestibular dele, ele estava exausto, ele estava cansado.
E eu não gostava de dar essa mesma aula de revisão 10 vezes, 12. Certo. Aí o que eu fiz? Eu aluguei um espaço. Na primeira vez eu aluguei uma sala de hotel. E eu achei péssimo, achei o lugar morto, parado, não gostei. Aí Certo. depois eu estava almoçando com um amigo meu, dono de uma balada em Belo Horizonte, e falei com ele, nossa, tô precisando achar uma alternativa, não sei o quê, um hotel menos careta, talvez. Aí ele falou, faz aqui. Ninguém vai perceber que é balada. Aí eu falei, não, não, não. Vai perceber, eles vão pra balada. Aí eu contratava tudo, hostess, DJ, tinha pulseirinha, camarote, fumaça, luzes. E proporcionava para o aluno uma descontração e tudo, mas assim, era muita aula. Eles saíam de lá com umas 7 páginas anotadas. Mas saíam animados, felizes. Super animados e cansados, né? É. Exaustos. E era beneficente, eu nunca cobrei por isso. Aí depois a mídia chegou até a cobrir, né? O G1 cobriu, você viu a capa do G1. Como é que foi isso? Aí o Jornal Nacional depois falou com você, certo? Na verdade, foi o seguinte: eu havia feito o aulão pré-ENEM 15 dias antes do ENEM. E aí, quando no domingo anterior ao ENEM, tipo umas 9 horas da noite, meu telefone tocou. E eu atendi um mau humor, meu filho, achando que era o quê? Que era Oi, Tim, sei lá, Vivo. Aí eu, alô? Aí a pessoa, professora Cíntia, eu, pois não. Aí ela, aqui é fulano do Jornal Nacional, tudo bem? Oi! Como é que você tá? Tá joia? Maravilha. Aí, tudo bem? Desculpa te incomodar no domingo. Não, imagina. Eu tava trabalhando agora, porque eu não paro de trabalhar, você sabe, né? Aí ela, tá. Vai ter o aulão, professora? Eu tinha acabado de fazer o aulão, na quinta. Aí eu falei, o aulão? Vai. Uma coisa que vai ter nessa vida é o aulão. Vai ter. Aí ela, que dia? Eu raciocinei, bem, que aluno não vai para aula de revisão na sexta se o vestibular for sábado, né? Eu falei, quinta. Que horas? Eu falei, pensei, meu aluno sai 5h30, 7. Ah, tá. E o que a ONG pediu? Eu falei, você acredita que a ONG, gente, a gente dá as coisas? A ONG até hoje não falou o que quer. Eu vou ficar sabendo amanhã. Então tá, professora, a gente te avisa na quinta se a gente vai. Perguntou onde quer e tal. Eu falei, o mesmo lugar. Repeti tudo que eu tinha feito na quinta anterior. Carlos, meu filho. Aí eu virei pra ela e falei assim, não tem como você me avisar só na quinta. Ela falou, por quê? Eu falei, Record. Ela, o que tem Record? Record quer cobrir. A Record quer cobrir. Mas assim, eu vou dar preferência para você que é da Globo. Só que você tem que me avisar na quarta. Então você tem até quarta, 10 horas da manhã, para me avisar se você vai cobrir ou não. Caso contrário, eu darei espaço para a Record. Aí ela, claro e tal. Aí no dia seguinte, segunda-feira, meio-dia, o aulão já estava pronto. Eu já tinha ligado para DJ, já tinha feito tudo sem secretária, sozinha. E aí ela me ligou na quarta, confirmou. E quando a Globo chegou lá... e outra. Aí eu montei o aulão todo. Na época... Só que eu me esqueci de um detalhe. Diga. Os alunos já haviam ido pro aulão na quinta anterior. Por que eles iriam novamente? Aí eu falei, meu Deus, não tem aluno. Que retardada que eu sou. Não tem aluno, como é que eu vou fazer? Aí eu me lembrei da lista de espera que eu tinha pro ano seguinte. Montei um grupo de WhatsApp, coloquei todo mundo da lista de espera lá e mandei um áudio. Falei, aula surpresa. Aí o povo, quê? Exatamente, aula surpresa. Amanhã, 7 horas da noite, tá aqui o endereço. Quem não for, não vai entrar no meu pré-vestibular. Aí as mães me ligavam. Mas como assim, professora? Meu filho tá com 15 anos, no segundo ano. Pelo amor de Deus, eu falei, mas seu filho quer medicina? Você não acha que o concorrente dele tá, tá esperando? Tá esperando? Não tá, ele tá estudando esse concorrente. Eu sei que foi um sucesso, a Globo chegou lá no dia seguinte, eu consegui juntar 100 alunos. E aí, na hora que acabou a gravação, a moça falou, não vai pro JN, vai pro Jornal da Globo, que eu prefiro. Para mim foi um presente ver o William Vac fazer, né, me chamando assim, professora, dando aula na balada. A matéria era sobre mim, e a matéria foi grande. E aí, no dia seguinte, eu acordei, eu era capa do G1. E saiu uma parte bem pequena no Jornal Nacional.
Interessante. E você também tinha comentado que você queria ir ao programa do Danilo Gentili. E depois dessa matéria no Jornal Nacional, no programa com o William Vac também, depois disso você também recebeu o convite para ir ao Danilo, certo? Na verdade, isso tudo ocorreu só para que eu fosse ao Danilo. Sim. Porque quando eu decidi que eu seria famosa, eu criei na minha mente algo que mostraria para mim que eu havia chegado lá. E esse algo, e quando eu criei isso, eu tinha 2.000 seguidores, um Instagram pessoal e tal. Aí o meu algo era o Danilo Gentili. E aí, na época, eu comprei um sapato caríssimo de uma marca chamada Louboutin, que é um sapato de US$ 1.027, que eu comprei em Las Vegas. Comprei esse sapato para ir ao Danilo, deixei o sapato do lado lá em cima da minha cabeceira, não usei, rezava olhando para o sapato, ficava assistindo aos programas do Danilo, agradecendo assim a Deus pelo fato de eu já ter concretizado o meu desejo de ir ao Danilo. E assim, cara, eu tinha 2.000 seguidores. Eu não era ninguém na fila do pão, entendeu? E eu comecei a rezar para ir ao Danilo em janeiro de 2015. O primeiro vídeo que eu postei da Duda foi em fevereiro de 2015. Em novembro de 2015, eu estava no Danilo. Boa. E eu só fui ao Danilo, eles só me chamaram porque eu fui capa do G1, por causa do aulão na balada. Então, assim, Deus, né? Sei lá. E depois Isso. de ir ao Danilo, que era seu objetivo, o que você fez? O que você queria fazer depois disso? Aí eu deprimi, né? Aí eu deprimi. Eu não sei como é que eu não caí no alcoolismo, gente. Não, porque eu deprimi. Eu deprimi, porque eu olhei para aquilo e falei, tá, e agora? Porque eu não sabia mais o que eu poderia fazer. Na minha cabeça, eu havia chegado ao máximo que uma professora de BH poderia chegar, né? Aqui uma professora poderia chegar. Aí eu me lembro que eu assisti ao programa do Danilo lá, eu estava em Nova York sozinha, eu e Deus. E aí eu assisti, que não foi ao vivo, né? Foi gravado. E eu assisti, eu estava sozinha, eu abri uma garrafa de vinho e virei a garrafa, sabe? E chorava. E assisti e chorava. Eu falava que já Cíntia Chagas, porque eu não tinha mais ideia do que fazer. E aí liguei uns 2 meses, 3 meses depois, sei lá. Comecei a fazer vídeos para o YouTube, mas eu não gostava muito daquilo. Curta, compartilha, não sei o quê. E aí eu comecei a frequentar esses ambientes de youtubers aqui em São Paulo. Eu vinha para São Paulo toda semana e comecei a frequentar e comecei a fazer vídeos, mas eu não gostava. Um pouco de cabelo verde, azul, não sei. Sabe, não combinava comigo. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu gosto do Instagram e tal. Então eu tentei criar uma professora do YouTube que não bateu comigo, que na época, hoje meu YouTube tá muito bem, tá crescendo a olhos vistos, mas na época eu não gostava daquilo. Aí fiquei frustrada, pensei até em me casar. Você vê que o casamento na minha cabeça, ele é assim, ele é tipo, deu tudo errado, você casa, né? Ele não é o sonho, ele não é o sonho, é muito engraçado. Aí pensei em me casar, tava até namorando, falei, ai gente, será que eu me caso e tal? Isso em 2016. Aí passei o ano de 2016 meio assim no limbo, sabe? Não ocorreram muitas coisas para mim. Até que eu já havia iniciado uma amizade com o Padre Fábio e em fim de 2016, não, em fevereiro de 2017, acho que foi isso. Eu liguei para ele e falei, olha, me fale, é para eu desistir? Se for para eu desistir, eu desisto agora. Eu sou uma louca, eu devo persistir, porque se você falei, tá na sua mão. Se você me falar que é para eu desistir disso tudo, que eu sou uma louca, que é para eu me casar e ter filho, eu não quero me casar, eu não quero ter filho, mas você é meu amigo, você é padre, você sabe das coisas, você é midiático, como eu vou desistir de tudo e vou casar. Casar e vou ter filho. Aí ele riu demais e me apresentou para o empresário dele, que é o Marcos Montenegro,
que foi o cara que criou o Paulo Gustavo, que foi o cara que acompanhou a Mônica Martelli por muitos anos, a Bibi Ferreira, o Francisco Cuoco, a Gabriela Duarte. Ele é considerado o maior empresário de artistas de TV do país. E aí eu fui parar na mão dele. E aí o Montenegro falou, eu vou te empresariar, desde que você escreva um livro. Eu falei, mas um livro de quê? Eu não quero escrever uma gramática, preguiça. Aí ele, uai, por que você fez tanto sucesso? Eu falei, porque eu ensino contando caso, eu ensino fazendo piada, eu sou uma palhaça. Aí ele coloca isso tudo no livro. Eu falei, ok. Eu liguei pro Pato Fábio, falei, Pato Fábio, eu falei, o Pato Fábio, você conhece as minhas histórias, Pato Fábio? A história dos chicletes aí debaixo da mesa, que eu acabei de contar. Os meus 500 términos de namoro. É isso que eu conto, padre. Eu fico falando de homem para dar aula. Minha aula é engraçada. Eu falo de caso de aluno. Eu falo coisas politicamente incorretas. Eu vou colocar isso num livro? Ele falou, vai. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu escrevi o livro em 20 dias, o que não é normal. Na história da HarperCollins do Brasil, até onde eu sei, ninguém fez isso. Escrevi um livro inteiro em 20 Como foi dias. seu processo criativo? Que é isso? Meu processo criativo, eu bebia, né, gente? Que eu fazia? O que aconteceu? Olha, Carlos, você não siga nada disso aí não, tá? Não siga não, menino. Continue aí bonitinho do jeito que você tá. O que eu fiz? Eu tinha de escrever histórias minhas. E aí eu acho que eu me empolguei e eu me inspirei naqueles escritores do romantismo que escreviam aqui e tal. E aqui do lado tinha um cigarro que eles fumavam. E aqui do outro, uma garrafa de vinho e tal. Eu me inspirei nisso. Então, eu trocava o dia pela noite. Eu fiquei 20 dias trancada em casa. Eu começava a escrever depois do almoço. Parava no fim da tarde e escrevia até 5 horas da manhã. Às vezes, teve um dia que eu parei de escrever às 7 da manhã. E bebendo. Eu criei um livro e uma cirrose, quase, né? E aí, enfim, aí saiu o meu primeiro livro, best-seller, foi um sucesso. Depois veio o segundo. E o Instagram continuou. Um sucesso sempre o Instagram. E aí agora eu entrevisto pessoas também, né? E como é que tá sendo isso para você, de entrevistar as pessoas? Tá gostando? Eu amo. Meio que... Você deve estar sentindo isso. A gente cresce como pessoa. Bastante. A gente cresce porque a gente tem acesso à vida do outro, a gente tem acesso a histórias do outro. Um minutinho. Não, tranquilo. Uma pessoa, igual o pessoal que está aqui, a gente está com 993 pessoas aqui. Essas pessoas estão assistindo a esta live, mas elas não têm compromisso com esta live, com esta entrevista. Elas entram, saem, assistem 10 minutos, 15, 20. Não tem compromisso com quem eu sou, com quem você é. Agora, a partir do momento em que você entrevista uma pessoa, principalmente se você for como eu, e eu sou muito caixona, muito CDF, mas muito, porque eu acho que a maior gafe que o entrevistador pode cometer é não saber determinadas coisas do seu entrevistado. Então, assim, eu tenho um compromisso de semanalmente estudar pessoas. Isso é legal. Isso aguça a percepção de mundo que eu tenho. Porque, por exemplo, vamos lá, eu entrevistei o Francisco Cuoco no ano passado. Ainda na época da pandemia, em live. Eu estudei o Francisco Cuoco por 9 horas. Foi a pessoa que eu mais estudei na minha vida. Por quê? Porque como eu não assistia às novelas dele, mas a minha mãe, e eu queria falar dos personagens dele, eu assisti a tudo que é vídeo sobre os personagens dele para entender quem ele era. Sim. Então, eu tenho um compromisso muito forte com as pessoas que vêm até aqui. É óbvio que eu não sou obrigada a saber tudo. Até porque senão não seria uma entrevista. Mas eu sou obrigada a saber conduzir essa entrevista, a entender quem é essa pessoa para gerar algo proveitoso. Não só para quem está assistindo, mas também e sobretudo para ela, porque é um tempo dela
que ela está gastando comigo. Então, eu preciso fazer com que a saída de casa dela, de fato, valha a pena. Uhum. E assim, para você, qual que você acha que das suas entrevistas foi a mais emocionante? Roberta Miranda ou qualquer outra pessoa? Quem? Ai, que difícil. Hum. Bem, vou falar de várias aqui. Uhum, tranquilo. A que eu mais chorei foi a com o Padre Fábio, ainda na época em live, né? Uhum. Eu chorei muito, ele também chorou, porque somos amigos demais e tal. E tinha a questão da mãe dele, que tinha falecido há pouco tempo. Uhum. Foi emotiva para os dois. E eu até Certo. aconselho que as pessoas assistam, está no meu YouTube. Só digitar Cíntia Chagas Padre Fábio. Foi de uma emoção, mas foi de uma emoção. E ele falou tanto de mim lá. E falou tanto da questão da morte, da questão do luto. Foi muito bonita, sabe? Da questão da transformação, de pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos fazem mal e tal. A da Roberta Miranda, ela me deixou muito ansiosa, Sim. porque para mim era muito irreal receber a Roberta Miranda na minha casa. A Nani People foi a primeira que veio aqui. Sim. Então eu estava muito tensa, porque era a primeira vez que eu recebi alguém na minha casa, sabe? Então, na dela, não foi nem assim. Eu amo a Nani, amo. A entrevista foi ótima, mas eu tava travada porque eu não sabia se eu. Ai, meu Deus, faço pão de queijo, não faço. Deixo uma mesa aqui enorme, cheia de coisa. Será que ela vai comer? Será que ela não vai comer? O ar-condicionado, será que tá bom? O banheiro tá cheiroso? Sabe? Você fica meio assim. O primeiro que me deu entrevista nessa leva, né? Porque eu já tinha feito live, assim, mais light com outras pessoas. Mas entrevista, de estudar a pessoa e tal, e planejar muito bem, o primeiro foi o Collor. Legal. E eu fiquei também muito ansiosa e tal. E foi uma entrevista muito boa, custei para conseguir, demorei meses para conseguir. O Temer eu entrevistei 2 vezes, ele sempre foi muito agradável conversar com o Temer. Temer é agradável. Uma que eu amei foi a com o Adrilles. Sim, Porque filosoficamente as coisas, os pensamentos do Adrilles vão muito ao encontro dos meus. A gente concorda em muita coisa. Uhum. Enfim, médicos. Você perguntou né? Eu falei de vários. Não, tranquilo. E assim, de alguém que já morreu, quem você gostaria de ter entrevistado que já não está mais entre nós? O Elvis Presley. Por quê? O Elvis. Não, o Elvis, meu filho, no caso, eu não gostaria só de ter entrevistado, né? Eu gostaria de ter pegado. Né? O certo é ter pegado, não é ter pego. Né? Gostaria de ter pegado, de ter casado. O Elvis. O amor da minha vida é o Elvis. É o Elvis. E eu gostaria muito de entrevistar o Woody Allen, mas aí eu já acho que é um sonho distante, né? Talvez você consiga, hein? Acho que Olha, vai. vindo de mim, eu não duvido de mais nada nessa vida. Que bom. E alguém que você realmente... Clodovil, falaram Clodovil, Enéas, demais. Padre Bruno, lá de BH, maravilhoso. Enéas. O português do Enéas era uma coisa. Quem você acha que tem o melhor português que você já viu no Brasil? Enéas? Dos que já faleceram, eu gosto muito do português do Enéas. Obviamente, eu não vou falar aqui de Machado de Assis, né? De escritores. Pensando assim, em políticos, o Enéas, o Jânio Quadros, e hoje o Temer, Sim, é bom. Roberto Jefferson, o Collor. E existe um cara que tem um português bom, mas bom, convincente e peculiar, bastante regional, que é o Ciro Gomes, né? A gente não pode falar mal do português dele. O português dele é muito bom. Ele é bom. E assim, agora vamos falar um pouquinho da sua infância? Como é a Cintia da infância? Como é que você
como é que você chegou onde você está? Então, para a gente entender quem é a Cíntia Chagas hoje, a gente também precisa falar da sua infância. Quem era você quando você estava na época da escola? Você era uma pessoa muito quietinha, bagunceira? Como você era? Eu sempre fui popular. Uhum. Eu sempre fui popular. A escola, para mim, era o lugar em que eu me sentia feliz. Talvez por isso eu tenha me tornado professora também. Eu fui uma estudante muito feliz. Uhum. Eu nunca perdi média. E olha que eu estudei em um colégio que era um colégio tradicional, que na minha época era um excelente colégio. Depois ele foi sucateado, mas na minha época ele era maravilhoso. Então, assim, eu nunca peguei recuperação, sempre fui muito estudiosa. Nunca fui competitiva com os outros, eu era competitiva comigo. Uhum. Fiquei com um professor de educação física, ele foi demitido. Eu tinha 15 anos. Ai, ai. Ele foi demitido. Que mais? Isso hoje daria cadeia, né, Ai, gente, pra ele. Mas ele acho não que. era tão mais velho, ele tinha uns 25, eu tinha 15. Era um professor novinho. Uhum. Ah, e sempre fui líder de turma, líder do time de futebol, capitã do time de futebol. Eu sempre gostei muito de esporte. Sempre respeitei muitos professores. Mas quando eu achava que o professor não tinha razão, eu discutia. Eu falava assim, não, mas por que você está fazendo? Eu era dessas, eu queria entender por que ele estava fazendo aquilo. E era brigona, adorava uma briga. E era defensora dos meus amigos também. Sempre defendia amigo. Muito, adorava. Era engraçado, eu não entrava muito em briga por minha causa, eu entrava em briga por defender os outros. Eu acho que é porque eu gostava de brigar, né? Aí arrumava uma briga aqui, outra ali. Acho que eu era essa. E Sim. muito participativa, perguntava tudo em sala de aula. Tudo. Interessante. E como você era em casa? Você era uma jovem rebelde? Você era também tranquilo? Como é que era? Nunca dei trabalho, Uhum. sempre tive eu sempre tive uma personalidade muito ambígua. Se por um lado eu era a menina popular do colégio, por outro lado, eu dentro de casa eu lia com 10 anos Agatha Christie. Então Sim. eu tinha essa personalidade. Eu convivi com gente mais velha, né? Fui criada pela minha avó. Então, ficar quieta para mim era normal. Eu gostava de ficar quieta em casa. Mas era muito sociável, era muito estranho. Eu acho que é o que É. eu sou hoje. Se eu sair agora, se eu ligar para alguém, ó, quero sair, vamos beber, vamos não sei o quê, vamos isso, vamos aquilo. Eu tenho 500 pessoas aqui. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu preciso. Eu amo ficar sozinha, desde criança, sempre gostei. E eu não Interessante. gostava de brincar de casinha, não. Eu Não. sempre gostei de brincar de carrinho, gente. É. Olha que interessante. Eu ia Hum. lá, começava a montar a casinha, aí montava. Na hora que a casa ficava pronta, eu virava para minha amiguinha e falava assim: não quero, não vou brincar. Cansei. Eu ia embora para casa, que era a Uhum. hora de ficar lá com a bonequinha. Ui, Eu não fazia isso, não. Eu gostava muito de carrinho. Certo. E de boneca cara. Eu gostava de boneca cara, sabe? Grande, só pra ter. Pra deixar ela Uhum. lá parada enfeitando. Mas eu não brincava com a boneca, não, gente. O que será isso aí? Enfim, não brincava com a boneca. Eu acho que é porque eu nunca tive essa coisa voltada pra casa. Uhum. Acho que o próprio carrinho simboliza o movimento, o ir, Uhum. sabe? Eu preferia brincadeiras tipo. Como é que é? Pega ladrão, esconde ladrão. Não, como é que é? Acho que é Acho que pega é ladrão e polícia, policial e ladrão. Esse trem aí. polícia e ladrão, é isso aí. Eu gostava disso. Gostava muito de queimada. Uhum. Eu era mais esportista. Sabe? Interessante. E assim, agora deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Quem é Fabrício? Ai, Fabrício, ele foi a paixão da minha vida, o Hum. Fabrício. Eu tô pra te falar que eu acho que eu só gostei do Fabrício nessa vida. Tô pra te falar isso. Hum. Eu só Mas gostei que. do Fabrício. Oh, meu Deus, tristeza. Não, o Fabrício é um menino que eu conheci quando eu tinha
6 para 7 anos. Uhum. E ele tinha uns 9, eu acho. Uhum. E eu fiquei apaixonada por ele. No dia em que eu vi o Fabrício, eu me lembro da cena. Éramos da mesma van. Nem era Uhum. van, era Kombi, que nos levava para o colégio. E Uhum. aí ele que abriu a Kombi, assim. Aí na hora que ele abriu a Kombi, foi aquela coisa assim, somente por amor. Aquela música, sabe? Aí ele abriu, eu já falei, meu Deus do céu, homem da minha vida, vou me casar com ele. Eu tinha 7 anos. 7 anos. E fiquei doida com ele, né? E o Fabrício nunca foi bonito, Uhum. né? Oh, meu Deus do céu, baixinho, com o cabelo aqui, ó, de cuia. Eu nunca vi beleza, eu nunca olhei pra beleza de homem, gente. Nunca. Minha mãe fala, cada namorado que você me apresenta, Cíntia do céu, parece uma autoflagelação, um processo assim. Sabe? Cíntia, o que você tem, mas tão bonita? Mas é um pior que o outro. E é mesmo. É mesmo. Eu não sei. Olha, eu olhei, é feio, eu quero. Uma coisa impressionante. Mas enfim, aí Fabrício abriu, né? Aí eu olhei, Uhum. meu Deus, tô apaixonada, o homem da minha vida. Voltei pra casa falando que eu ia me casar com o Fabrício. E aí, e aí fiquei apaixonada por ele, continuei apaixonada, e ele nem aí pra mim, sempre me tratou mal, porque eu era mais nova, porque eu era muito magra. Os meninos falavam que eu usava anel no pescoço, que anel não poderia caber na minha mão. Meu dente era separado, que cabia um cigarro entre cada dente. Se eu quisesse fumar, Carlos, era só enfiar o cigarro assim e fumar. De tão separado que o dente era. Uma desgraça. Coitada de mim, eu era bem feinha quando eu era muito novinha. Uhum. E aí, um belo dia, eu criei coragem e escrevi uma carta para o Fabrício. Uhum. E aí, só que aí o que eu fiz? Eu peguei o envelope, escrevi Fabrício, fiz um coração. E nessa época, já havia passado uns 2 anos, a gente já estava num ônibus escolar, do mesmo dono, mas era um ônibus escolar. Aí, eu, né, sempre gostei de palco, esperei todo mundo entrar no ônibus, depois que todo mundo se sentou, chamei o Fabrício no meio do corredor do ônibus e falei, Fabrício, para você. Ele pegou a carta, olhou e viu que eu escrevi Fabrício com C cedilha. Hum. Aí falou, seu sua burra, Fabrício é com C cedilha, não, Fabrício é com C. E rasgou a carta, assim, olha, e jogou pro alto, e aquela carta foi caindo, 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 e com isso foi caindo o meu amor, entendeu? Ia caindo o papel, caía meu amor, e caía minha autoestima, e caía meu mundo, e tudo ia só caindo, o Carlos Piloto. Aí, enfim, e aí voltei para casa, aí ele falou, vai comprar um dicionário. Voltei para casa e pedi um dicionário para minha avó, e a gente tinha um dicionário em casa, mas a gente não tinha aquele grandão, papel bíblia, capa dura. E aí fui pro psicólogo, porque eu só falava do dicionário, eu só falava do Fabrício e tal. Fui parar no psicólogo, até que a psicóloga falou, dá um dicionário pra essa menina, gente. O pessoal, para de encher o saco. Aí me deu o dicionário, aí eu voltei com o dicionário pro ônibus escolar, igual retardado. Fabrício, tenho aqui o meu dicionário. Vamos brincar de achar palavra? Aí ele, sai de perto de mim, ridícula, burra, não sei o quê. Você é uma pirralha. E ele gostava de uma menina chamada Rafaela. Esqueça, Rafaela. Gostava da Rafaela, gente. Não, que tristeza. E a Rafaela era mais alta que eu. Ah, não sei. Eu sei que continuei minha paixão. Ainda havia uma música que o povo fazia pra mim, que era tipo um bullying. Meu coração chora, 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 chora. A falta do Fafá. Olha, eu voltava pra casa com o povo cantando isso pra mim, gente. Era isso o hino do Atlético. Por isso que eu sei o hino do Atlético de cor. Porque eu era isso, era o hino do Atlético. Aí, enfim, voltei e tal. Aí eu fui para outra unidade desse colégio, ele continuou na mesma unidade. Anos depois, eu já com 15 anos, ele se mudou para a unidade para a qual eu havia me mudado. E aí, um belo dia, eu havia terminado mais cedo um simulado. Fui a primeira a entrar no ônibus. Entrei no ônibus, sentei-me lá na última fila do ônibus. Nem existia celular na época. E fiquei lá lendo, né? Uhum. E aí, de repente, levantei assim o rosto e quem estava lá? Fabrício. Vindo em minha direção. E aí,
ele não precisou falar nada. Você ainda não entende disso? Não, mas você vai entender. Ele sentou-se ao meu lado, olhou para mim, eu olhei para ele e nós nos beijamos. Uhum. E aí, magicamente, eu não quis mais nada com ele. Acabou meu amor aí, na hora que eu consegui o que eu quis, gente. Oh, meu Deus! Aí acabou meu amor por ele. E eu contei essa história num podcast, o Inteligência Limitada. E a ex-mulher do Fabrício viu que eu mostrei uma foto e me deu o telefone do Fabrício. Eu liguei pro Fabrício, contei tudo para ele, mas não quero mais nada com o Fabrício. Eu fui só resgatar o passado, eu não fui adquirir um novo futuro, tá? Quero nada com o Fabrício. Só quis contar para ele, olha só o que você fez na minha vida. Fiquei lendo o dicionário por sua causa, agora eu virei professora. Traumatizada, né? Ah, é. E você também estava falando sobre relacionamentos. Então você nunca quis se casar? Você nunca quis ter filhos? Não, não é que eu gosto de dormir. Eu gosto muito de dormir e gosto de paz. Então, assim, o marido tira a paz, o filho tira o sono. Então, eu não acho muito producente essa ideia. Apesar de eu ter me casado, mas todo mundo sabe que eu me casei para me divorciar. Porque eu não queria morrer solteira. Porque você morrer. Aí, ó, morre. Imagina, sai a nota no jornal. Sai o Léo Dias. Morre Cíntia Chagas, solteira e não deixa filhos. É muito pra mim. Entendeu? Eu quero assim, ó. Morre Cíntia Chagas, divorciada e não deixa filhos. Aí é chiquíssimo. Aí a gente arrasa. Agora, morrer solteira, de onde eu vim, meu amor, é uma vergonha. Então, assim, eu me casei, gente, me casei pra casar, pra ter a festa, pra ser noiva ali. Festa linda, chique, maravilhosa, sofisticada. Foi linda a festa. E meu casamento durou uma story, como todo mundo sabe. Então, pessoal, essa foi a entrevista, foi muito divertida. Agora, vamos responder aqui algumas perguntas que o pessoal mandou na caixinha de perguntas. As pessoas estavam te perguntando sobre dialeto não binário. Vamos falar sobre isso? Mais, gente, mais do que eu já falo, digita no Google, Cíntia Chagas, dialeto não binário. Tem uns 500 vídeos meus. Tá tão divertido isso aqui. Eu não quero falar nem de dialeto, nem de português. Vamos continuar nisso aqui, que eu fico nessa vibe aqui, ó. Então, eu vou trabalhar hoje. Teve uma aqui que perguntou se você já fez botox ou alguma cirurgia plástica. Claro que já, gente. É óbvio que já. Eu comecei a fazer botox com 25. E hoje e tem aí, ó, lá no meu Instagram tem um vídeo, uma foto minha de, sei lá, de uns 8 anos, de 8 anos atrás e uma agora. A diferença. Eu preenchi aqui, eu preenchi aqui, eu preenchi aqui, eu preenchi aqui, eu preenchi. A gente vai preenchendo. Não é à toa, meu amor, que eu faço 40 agora, tá? Desculpa aí, mundo. Tô muito gata. Tá bem, tá 40. Boa. E aí, um que perguntou se você tem algum sonho a ser realizado? Contra a paz mundial, tô zoando. Esse é sempre o sonho das misses, né? As misses, você pergunta pra miss, o negócio é a paz mundial. Ai, não que eu não queira a paz mundial, é óbvio, mas sonho. Qual é o seu sonho? Sonho. Gente, sonho. Quando eu penso em sonho. Eu não sei, eu não acho que eu. Gente, que triste. Será que eu não tenho sonho, meu Deus do céu? Ai, meu Deus. Não, meu sonho é ser a Oprah. Bom objetivo. Ser a Oprah. Esse é meu sonho. A Oprah das entrevistas. Só que eu comecei agora. Assim, eu tô com um currículo muito invejável de entrevistados. Meu currículo tá maravilhoso. Mas assim, eu acabei de começar, né? Eu comecei isso agora. Certo. Então, não sei, assim, se me perguntar, eu acho que é isso. Porque tem grandes sonhos assim, não? Eu acho minha vida boa, sabe? Eu acho até um pecado. Os meus sonhos, eles são assim, que a minha mãe não tenha um câncer, que eu não tenha,
sabe? Sim. Que as pessoas no meu entorno não morram logo, que elas não adoeçam. É isso, são os meus desejos, assim. Eu não tenho sonho de casar, não tenho sonho de ter filho. Dinheiro eu tenho, eu só quero mais. Fama eu tenho, eu só quero mais. Então, não acho que o dinheiro é um sonho hoje para Sim. mim. Também não acho que a fama hoje seja um sonho. O que eu quero é mais e mais. Então, não é um objeto que eu ainda não tenho. Acho que o sonho Uhum. é algo que você não tem. Eu não É. sei, não. Eu vou dormir com essa, hein? Eu vou dormir Boa. com essa. Porque eu não sei qual que é meu sonho, não. Maravilha. Então, qual é o seu maior sonho? Você pensa na resposta. É, vou pensar, vou levar isso pra terapia. Eu tô falando sério, eu sou uma pessoa Boa. sem sonho? Uhum. Conseguimos alguma coisa Sabe o pra que, você que eu levar. acho, pensando aqui? Ah, É porque quando a gente usa a palavra sonho, hum, parece algo muito inatingível. E eu brinco muito, sou muito brincalhona e tal, não sei o que, não sei o que. Mas assim, eu sou uma pessoa muito séria com a minha carreira, com os meus objetivos de vida. sim. E eu fiz letras na UFMG e tal, não sei o quê, e cheguei até aqui. E tenho acesso hoje, se você pega meu WhatsApp e vê com quem eu converso durante a semana, é de cair para trás. Minha mãe, eu estava na casa dela agora em Belo Horizonte, me viu falando com pessoas que ela falou assim, não é possível que você conhece essas pessoas, que você é amiga dessas pessoas e tal, não sei o quê. Ah, é... eu acho que eu não falaria de sonhos. Eu Uhum. falaria de objetivos. Só que eu sei que eu vou alcançar. Eu Certo. sei. Se eu não for interrompida por nenhuma doença, Deus me livre, eu vou alcançar. Então, eu Sim, não vejo como sonho, eu vejo como objetivo. E objetivo a gente não conta. sim. E agora, então, perguntando aqui, qual é uma pessoa que você nunca entrevistaria? Será que você poderia me dizer aqui? Não tenho. Sabe por quê? Porque eu acho que todo mundo. Assim, eu posso te falar quem eu não gostaria de entrevistar. Isso. Assim. Ah, Eu não tenho muita curiosidade, eu não tenho vontade de fazer entrevistas com determinados MC sei lá o quê. Uma pessoa que ganha a vida. Eu não estou falando que seja errado, uhum. até porque eu não estou afim de encheção aqui. Mas não é um modo como eu gostaria de ganhar a minha vida. Sei lá. Por exemplo, eu tenho curiosidade, muita vontade de entrevistar assassinos. Eu tenho vontade. Eu Hum, acho interessante entender a psique de um assassino, de um sociopata, de um psicopata, porque eu vejo algo de interessante naquilo, ainda que seja o lado escuro, uhum. obscuro da vida. Certo. Porque há algo de interessante na obscuridade, é óbvio. Até muito mais do que muitas vezes no excesso de bondade. Mas assim, eu não tenho vontade de entrevistar gente que só rebola. Uhum. Não tenho. Mas se essa pessoa que só rebola fizer algo de interessante, entrevistá-la, ei, como diria o Temer. Uhum. E agora falando em Temer, o que você acha de ter entrevistado o Temer? Você acha que depois dessa segunda entrevista, por exemplo, você pensou, cheguei lá, cheguei onde eu queria estar, estou bem. Você pensou nisso? Quando eu entrevistei o Temer pela segunda vez, né, presencialmente, foi o momento em que eu falei assim, agora minha mãe vai ter orgulho de mim, Legal. sabe? Eu acho que a gente passa uma vida querendo que os pais tenham orgulho da gente. Não sei. Não que ela não tenha, mas assim, para mim foi uma grande conquista. E é foda, né? Porque eu fui muito criticada por entrevistar o Temer, por entrevistar o, o Collor. Mas as pessoas não veem que, na verdade, eu, assim, os dois foram maravilhosos comigo. Eu nunca vou. Nossa, eu sou grata a eles, muito. Mas às vezes a pessoa não gosta de um ou não gosta de outro e, e não entende a conquista que é uma pessoa como eu entrevistar um Pois é. presidente. Porque eu não sou a Cíntia da Globo,
Eu não sou a Cíntia do SBT. Eu não sou a Cíntia da Rede TV. Eu sou a Cíntia Chagas. Sou completamente sozinha, sabe? E também não tenho um Instagram com milhões de seguidores. Uhum. Eu tô chegando agora a 1 milhão, mas eles me falaram sim, eu tinha menos. Muito menos. Uhum. O meu YouTube fez 100 mil seguidores agora há pouco. Bom. Então, assim, eles me deram